O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós. Eu navegarei No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Queridos irmãos e irmãs que aqui presencialmente celebram a Eucaristia, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco de seus lares, o Papa Francisco instituiu este domingo, o domingo para rezarmos pelas pessoas idosas, aquelas que nos recordam sempre a nossa origem, nos recordam sempre a nossa história
Tantas vivem sofridas por conta de suas enfermidades, mas tantas vivem sofridas também por conta do abandono dos mais novos. Tantas vivem na solidão, isoladas do carinho, do afeto das pessoas. Nos lembremos de todos os idosos que temos em nossas casas, nossos pais, nossos avós. Os acompanhemos neste momento em que a vida inverte os papéis e eles é que precisam dos nossos cuidados, das nossas atenções. Nem sempre fáceis, porque o amor é exigente, porque o amor pede paciência, reconciliação. Rezemos pelos nossos idosos. Amanhã, dia 26 de julho, é dia de São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora, avós de Jesus. Nos recomendamos todos a intercessão de São Joaquim e Santa Ana. Meus irmãos, minhas irmãs, neste 17º domingo do tempo comum, ouvimos há pouco esta página do Evangelho tão conhecida de todos nós. Quantas vezes os nossos olhos já percorreram esta página do Evangelho, em que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Nos coloquemos agora num instante diante desta cena maravilhosa que o Evangelho hoje nos oferece. Uma multidão de homens e mulheres. Diz o evangelista, mais de 5.000 se reúnem por conta do que queriam buscar e encontrar na pessoa de Jesus. Suas palavras, seus gestos. Vai chegando o fim do dia e eles sentem fome. A atitude mais rápida é transferir para os outros o problema que está diante deles. Mas Jesus, transformando o coração dos seus discípulos e sensível à dor, à necessidade daquela multidão, diz uma palavra que não aparece no Evangelho de São João, mas aparece no Evangelho de São Marcos, quando este evangelista também diz desta cena de hoje. Em Marcos, nós ouvimos Jesus dizendo, dai vós mesmo de comer. Aqui está o grande milagre que Jesus realizou nesta manhã da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque não se tratou de um ato mágico em que Jesus multiplica uns poucos pães e uns poucos peixes a ponto de serem capazes de saciar uma multidão. O milagre está justamente na palavra de Jesus. Dai-lhes vós mesmo de comer. É isto que Jesus provoca no coração dos discípulos. A sensibilidade para que eles assumam em primeira pessoa o problema que eles queriam transferir para os outros. Meus irmãos, minhas irmãs, o grande milagre que Jesus pode ainda hoje realizar é que nós também assumamos em primeira pessoa a dor e o sofrimento dos outros.
uma pergunta se levanta neste domingo: o que eu tenho na minha vida? É certo que os nossos pensamentos já acolheram, a partir desta pergunta, umas tantas coisas que julgamos nossas. Mas uma segunda pergunta, então, se faz necessária: o que penso que tenho é realmente meu? Tudo o que temos vem de Deus. A vida, a saúde, o que conquistamos como fruto do nosso trabalho, os dons que temos, tudo isto aparentemente é nosso. Mas no fundo, tudo isto é de Deus. Por isso, o grande milagre que precisamos pedir a Jesus neste domingo é que os nossos corações vençam a tentação do egoísmo e passemos a levantar os olhos para ver uma multidão que precisa do que nós pensamos que é nosso. Meus irmãos, minhas irmãs, o pão, em todas as culturas, é o alimento mais simples. Não há nada de sofisticado neste alimento. Um pouco de farinha, um pouco de água, uma pitada de fermento. E este alimento tão simples, tão milagroso, é capaz de matar a fome de uma multidão. Daqui a pouco, neste altar, nós vamos dizer as mesmas palavras ditas por Jesus. Diante de um pouco de pão, nós vamos dizer: e naquele dia, erguendo os olhos, Jesus tomou nas mãos um pedaço de pão, deu graças e o distribuiu, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Em toda a missa é assim, todos comungam do mesmo pão e não falta para ninguém. A lógica do dom é muito diferente da nossa. Nós buscamos acumular, ajuntar as coisas, gostamos de adicionar. Jesus gosta de subtrair. Jesus tira sempre alguma coisa para dar aos outros. Esta é a lógica de Deus. Esta é a lógica que pode acabar com a fome, a miséria neste mundo. Se ainda hoje existem pessoas que passam fome, não é porque falta alimento, mas é porque falta caridade no coração das pessoas. Porque as pessoas pensam serem donas de tudo, não sabem partilhar, se esquecem que o dia de amanhã pode inverter as situações da vida. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nesse domingo, peçamos a Deus a graça de sermos solidários, generosos, a graça de sermos homens e mulheres capazes de abrir mão, de partilhar o que tem, de ajudar quem precisa. O que eu tenho para oferecer a Deus é o mesmo que posso ter para oferecer aos outros.
Às vezes pensamos assim: temos pouco para oferecer, mas Deus não pensa assim. Existe um ditado popular que diz: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. O pouco que eu tenho é capaz de fazer milagres. Não nos importemos com a quantidade do que possuímos. Aqueles mais generosos são os que pouco têm, porque justiça é dar aos outros o que é de direito deles. Amor é dar aos outros o que é meu. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, amemos, façamos o bem, ajudemos quem precisa de nós, que a nossa mesa seja farta, mas que não falte nada na mesa dos outros. O que importa para Deus não é se somos grandes, maravilhosos, mas o que importa para Deus é o que nos tornamos. O que importa para Deus é se estamos totalmente disponíveis a Ele, nos colocando disponíveis para os outros. Meus irmãos, minhas irmãs, se não podemos oferecer frutos suculentos a Deus e às pessoas, ofereçamos frutos secos, o pouco que temos, e Deus faz milagre. No final desta missa, ao recebermos a bênção que nos despede, peçamos também que nossos passos se dirijam na direção dos que mais precisam. Aí sim, a comunhão feita aqui se multiplicará nos gestos de amor feitos fora daqui. Que Deus nos ajude, porque foi assim que rezamos no início da missa. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Sem Deus não podemos, mas com Ele fazemos milagres.